Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo tutorial oferecido pela Mentaltech. Nesse vídeo vamos dar prosseguimento ao nosso projeto experimental de site totalmente em HTML5, com os recursos novos aí da linguagem HTML5. Bom, no nosso projeto anterior paramos na estrutura, né? Fizemos toda a estrutura do site, há uma harmonia de cores e todos os princípios de design voltados à web. Neste vídeo vamos implementar alguns efeitos visuais utilizando a linguagem CSS3, de forma que estes efeitos fiquem totalmente compatíveis com vários browsers, vários navegadores diferentes. Aqui eu estou com o Internet Explorer 9 aberto, mas testaremos também não só no Internet Explorer, que costuma ter mais problemas em relação às linguagens, como também o Firefox, né? Então seria um site, além de HTML5 com efeito CSS3, um site compatível, um site cross-browser. Bom, vamos lá então dar prosseguimento. O que faremos hoje? Faremos a configuração dos links, o arredondamento dos cantos aqui, nesta caixa dos links, e a transparência. Ficar uma espécie de efeito de vidro, envidraçado. Então vamos a essas edições utilizando o Dreamweaver CS6. Vou abrir aqui meu arquivo index no editor, no Dreamweaver, e vamos analisar aqui o que devemos fazer. Bom, primeiramente eu tenho uma folha de estilo já incorporada, que é o estilo CSS, nele que está toda a minha estrutura e todas as formatações. E eu vou adicionar a esta folha de estilo, então, as formatações dos links, primeiramente. Vamos formatar os links de forma bem simples, escolhendo o tipo de fonte, tamanho de fonte e a cor. E também removendo o sublinhado dos links. Tá? Para fazer isso, eu vou abrir aqui uma regra para que todos os links, a tag A, no caso, que é o link, tenham uma cor específica. Vou colocar então uma cor inicial de branco, escrevendo a mesma cor, né? Colocando um tipo de fonte, usando fonte family, usar aqui já a sugestão do Dreamweaver em lista de fontes, usarei uma trebuchet, e o tamanho da fonte inicial também colocarei um tamanho não tão pequeno, mas também não tão grande, 18 pixels está bom. Notem que já houve a mudança aqui dos links. Posso também criar uma entrelinha após, para que os links fiquem um pouco afastados um do outro, tenham uma altura maior. Primeiramente eu vou retirar o sublinhado. Isso pode ser feito então com Text Decoration None. Ele que, além de retirar o sublinhado, pode forçar um sublinhado também, com underline. E vou usar o meu line height para aumentar a propriedade line height, aumenta as entrelinhas, né? A altura entre uma linha e outra, no parágrafo. Então vou colocar ali um line height inicialmente de 25, só para testar. Posso até aumentar um pouco mais, vocês viram que além de sublinhado ser removido, ele deu uma afastada. Vou colocar então 35, vocês notam que afastou mais. Então aqui está a regra para todos os links, que se forem textos ele vai herdar essas propriedades de texto. E continua link, mesmo sem sublinhado continua como link. Bom, vamos ao CSS3 então com os efeitos visuais, que vai dar um bom acabamento então ao nosso site aqui. Bom, CSS3, só comentando rapidamente, pessoal, que ele é uma linguagem nova, ele não foi implementado ainda e por isso há tantas incompatibilidades com os navegadores. Então, navegadores como Firefox, Chrome, Safari já possuem um ótimo suporte, um excelente suporte ao CSS3. Já o Explorer, o Internet Explorer, nas versões antigas, principalmente nas versões 6, 7, 8, que são as versões bem diferenciadas, já há uma grande incompatibilidade, mas na versão 9 e 10 já há um suporte um pouco melhor. Nessas versões antigas fica bem complicado, ele só aceita propriedades e valores para manipulação, formatação, da versão 2.1 do CSS, que é a linguagem de formatação oficializada pela W3C.
é o órgão que normatiza a linguagem web. Tá? Então, usaremos a linguagem CSS3, mas é complicado realmente haver uma compatibilidade. Eu vou explicar aqui então algumas dicas sobre isso. Para arredondamento de canto, eu terei que saber que divisão é esta. Eu nomeei ela como div nav. Na verdade, ela não é uma div, né? Ela é uma tag do próprio HTML5. Então eu vou formatar esta tag aqui no meu CSS, fazendo com que, na verdade, essa tag ela já deve estar aberta aqui, e eu vou acrescentar a formatação dela, então, as propriedades CSS3 de arredondamento de canto, que é o border radius. Border radius vai arredondar os cantos, vou colocar um inicial de 3 pixels. Esse arredondamento ele não aparece 5 pixels em tempo real aqui no Dreamweaver, mas se eu marcar aqui a visualização dinâmica, eu já consigo ver em tempo real, não preciso nem abrir o navegador, as alterações. Vi que 5 pixels é pouco, posso colocar até 10 pixels de arredondamento, e ele arredonda ainda mais os cantos dessa minha divisão. Vou testar com outros valores, 20 por exemplo, também não fica tão ruim. Então, o problema é que este arredondamento, utilizando o border radius, que é uma propriedade do CS3, ele não vai ler em navegadores antigos. Ele lê em todos os navegadores, mas no Internet Explorer 6, por exemplo, ou em outros 7, 8, ele dá problema. No 9 e no 10 não. Então, o que acontece? Eu teria que implementar isso, eu teria que tornar esse border radius compatível. Como seria feito isso? Eu posso usar, uma das formas de fazer a compatibilidade, o cross-browser, que chamamos, é utilizar um arquivo, o chamado py.htc. Ele é um arquivo programado em JavaScript de forma totalmente gratuita, sem licença alguma, você pode usar em seus projetos. E o que ele consta? Ele consta em um arquivo, você pode baixar no site Py. Se você colocar no Google, você vai encontrar o site oficial. E eu vou disponibilizado também aqui junto com o projeto. No link da descrição do vídeo haverá este projeto finalizado, assim como quando o vídeo for finalizado aqui também. Eu vou compactar todos os arquivos e colocar ali no link para vocês baixarem e analisarem o código. Então este arquivo ele deve estar junto com os arquivos do seu site, com o index lá na pasta do seu projeto. No meu caso, como está na área de trabalho, eles também estão na minha área de trabalho, mas se todos os arquivos do seu projeto estiverem dentro de uma pasta, esse arquivo deve estar dentro dessa mesma pasta. E como eu devo fazer para utilizá-lo? Em toda a divisão no meu CSS que houver alguma propriedade border radius, abaixo dessa propriedade, e somente nessa divisão, eu devo colocar a propriedade behavior, dois pontos, URL e entre parênteses o nome do arquivo, que é py.htc, e fecha parênteses. Somente isso. Ele fará com que esse arquivo seja executado de forma em plano de fundo, digamos assim, juntamente com estas propriedades. E esse arquivo, sendo executado, ele vai transformar essa propriedade, border radius, em uma propriedade compatível utilizando o JavaScript. Então, se eu abrir esse site em um Internet Explorer 6, ele também irá reconhecer a borda arredondada sem nenhum problema. Mas eu vou salvar agora este arquivo, e vocês verão, atualizando aqui, que já houve o reconhecimento tanto no Internet Explorer quanto também no Firefox. O próximo passo é fazer a transparência aqui, fazer um aspecto de vidro. Isso também nessa divisão nav, nessa tag nav. Essa é uma outra propriedade CSS3 que é o opacity, que é a opacidade, a transparência. Ela vai controlar a transparência. É um valor que varia de 0 a 1 nessa propriedade opacity, em que 0 é sem opacidade, ou seja, totalmente transparente, e 1 é com opacidade, ou seja, sólido. Então, se eu quero uma opacidade de 50%, eu posso colocar 0.5, daí não utiliza vírgula. E aí vocês conseguem ver que já há uma transparência. Um aspecto envidraçado. Se eu quiser menos transparência,
eu posso adicionar um valor maior à opacidade, por exemplo 0.7. 0.7 equivale a 30% de transparência. Tá? Talvez fique um pouco melhor. Tá? Então vou salvar isto e vou testar aqui no meu IE. Vocês vão notar que no IE ele não reconhece o opacity, e lá no Firefox, no Chrome e no Safari ele já reconhece. Então é uma outra propriedade que não é compatível a navegadores antigos. Isso é um problema, porque se vocês quiserem fazer com que o site de vocês seja permaneça igual em todos os navegadores, que o cliente não perceba mudanças, devemos compatibilizar. Então, como fazer com que essa opacity aqui, esse valor fique compatível, essa transparência compatível ao IE? O Behavior não faz a compatibilidade do opacity, somente do border radius. Então, para fazer esse tipo de compatibilidade, utilizarei um filtro disponibilizado pela Microsoft, que são estas linhas de comando que compatibilizam o opacity tanto para o IE6 até o IE9 e 10 também. Então são filtros DirectX que manipulam o vídeo diretamente e farão com que seja compatível. Então eu copiei, vocês poderão depois copiar também aí com um arquivo que eu vou disponibilizar. São dois filtros. Vou copiar para baixo das linhas do opacity, né? E respeitando as regras do CSS. E aí vocês verão. Salvei. Vou salvar aqui o estilo também. Vocês verão que ele já compatibiliza. Então atualizei aqui o IE, já compatibilizou. Como as letras, o texto estão dentro da divisão nave, vocês vão perceber que eles também ficaram um pouquinho transparentes. Caso vocês não queiram que o texto fique transparente, também, vocês podem aplicar uma outra divisão só para o texto dentro da tag nave e nessa divisão não aplicar a opacidade, né? Aplicar uma opacidade maior, para ele não herdar a opacidade 0.7, coloca uma opacity 1, ele não vai ter transparência. Então, mas isso são detalhes, né, que podem ser implementados após. No próximo vídeo faremos esse detalhe, né? Eu vou só subir um pouco aqui esta minha divisão. São ajustes pequenos que podem ser feitos aí para encaixar direitinho lá. Então está aí mais uma implementação do CSS3 utilizando transparências em divisões e ajustando os links também e o canto arredondado, e compatível com qualquer navegador. É também interessante aplicar uma sombra. Pode ser aplicada uma sombra também, né, nesta divisão aqui, por exemplo, que é a imagem. Essa divisão é a divisão section. A divisão section pode receber uma sombra utilizando uma propriedade box shadow, também presente no CSS3 e não compatível com o IE. O box shadow ele adiciona sombra em qualquer divisão e não em texto, somente em divisões, né, em partes ou em imagem também, mas não em textos. E o box shadow ele possui 3 valores que devem ser separados com espaço. Os primeiros 2 valores, que podem ser em pixel, são a distância, que é o offset x e o offset y. Eu vou colocar inicialmente o valor de 3px espaçado com 3px. O terceiro valor é o valor da sombra em si, do esmaecimento da sombra, o quanto ela é difusa ou não. Eu vou colocar um valor inicial de 3 também. E o último valor é a cor da sombra. Pode ser um valor hexadecimal ou o nome da sombra. Então vamos testar aqui. Vou salvar aqui para vocês verem que já haverá uma sombra lá no meu navegador. Eu vou abrir no Firefox para vocês verem a sombra na imagem. Então já notamos aqui a sombra aplicada no box, nessa divisão nave, nessa divisão section, que possui a minha imagem principal. O que notamos é que a sombra está deslocada para a direita e abaixo, e é isso que diz o meu offset, que são os 2 valores que eu já explico para vocês. O esmaecimento, que é um valor 3, faz com que a sombra fique bem sólida. Quanto maior o valor, mais difusa, mais
mais espalhada ela vai ficar, e a cor preta. Uma coisa que fica estranho é que, como há uma difusão na minha imagem, uma transparência aqui no rodapé da minha imagem, fica estranho ter uma sombra tão sólida assim. Na verdade, a sombra ela é aplicada na divisão, né? Ela não reconhece a transparência da imagem do rodapé. Então, digamos que eu queira subir a sombra, quero fazer que ela fique acima. Então, se eu quiser descer essa sombra, né, ou melhor, subir a sombra, eu tenho que manipular este segundo valor. O primeiro valor é o lateral, positivo ele vai à direita, negativo ele vai à esquerda. O segundo valor é o offset para baixo ou para cima, em que vertical, em que valores positivos descem a sombra, como está, e valores negativos, então colocar um -3, ele irá subir a sombra. Vamos testar aqui. Aqui vou dar meu F5, salvando o estilo e abrindo novamente, e vou aproveitar aqui o valor e dar um enevoamento maior à sombra, colocando o valor de 10 pixels no terceiro valor, só para testarmos. Vou então salvar. A sombra ficou mais enevoada e ele subiu, né? Eu devo colocar um valor maior porque ainda há um resquício de sombra abaixo. Então o valor -3 aqui não foi o suficiente, né? Devo colocar aqui um -9 ou até mais. Então eu vou adicionando o valor, mas vocês notam que aqui na lateral ficou bem interessante o valor. Então o valor de 10 é o suficiente para nevoar a sombra, mas aqui eu posso colocar um valor de -15, por exemplo. E vamos testando. Então já não há mais sombra aqui abaixo. Acima, como meu cabeçalho possui a coloração escura, eu não consigo perceber a sombra acima, está perfeito. Então este é o acabamento que pode ser feito. O problema é que no IE ele não aparece. O Box Shadow não é uma propriedade compatível com o Internet Explorer nas versões antigas. Então para isso, o que eu posso fazer? O Behavior, o py.htc. Ele também, além de compatibilizar o border radius para arredondamento, também compatibiliza o Box Shadow. Então ele compatibiliza essas duas propriedades, o arredondamento de cantos e o sombreamento em caixas, que é o Box Shadow, no IE. Então agora sim, se eu salvar e testar aqui com IE, eu verei também que a sombra está compatível com IE, né? E está aqui finalizado o meu layout. O que eu posso fazer é implementar também aqui esse texto, colocando uma coloração branca nele, mas deixarei assim mesmo, porque no próximo vídeo colocaremos vídeos nesses links e áudio, uma interface de áudio utilizando o HTML5, com as tags áudio e vídeo e todos os seus detalhes para manipulação. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo tutorial. Um abração a todos. Até mais.